E aí, meu povo? Vambora, vamos de live? Como é que vocês estão? Um minutinho que eu me atrasei aqui pra entrar porque o sinal tava meio ruim aqui. Vambora? Vamos bater papo? Me digam aí, vocês estão escutando o barulho de ventilador ou não? Me digam. Dá pra escutar bem a minha voz ou tá escutando o barulho de ventilador? Me digam. Tá de boa pra escutar? Sim, tá de boa? É porque o aquecedor tá ligado aqui do lado. Ah, tá escutando um pouco do barulho? Ah, então calma, eu vou trazer ele mais pra cá. Vê se melhorou. Melhorou? Dá pra escutar minha voz boa? O barulho passou? Dá pra escutar? Tá muito barulho? Eu vou desligar, né? É que eu tô com frio, gente, olha. Tô com frio. Tô com frio. Toda hora eu ligo um aquecedorzinho. Estou ansiosa. Minha irmã tá a contratar a sua assessoria. Muito bom, que bom. Vamos lá. Hoje eu quero trazer um tema importante. Algumas pegadinhas do visto. Algumas novidades, algumas coisas para vocês, pra gente debater, né? Para quem não sabe, estou fazendo live todos os dias. Carol, não vi as outras. Vai lá, faz o dever de casa. Fiz uma falando da sua entrada no país como turista. Já fiz falando do arrendamento. Já fiz falando de crianças na escola. Já fiz sobre o casamento, né? Imigração e casamento. E já fiz de empreendedorismo. Seu visto chegou! Muito bom, Thalita. Acabou de chegar. Então, Thalita, você vai ser o argumento de hoje contra... igual aquele do Chapolin Colorado. Pode questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Muito bom, Thalita. Pra quem não sabe, Thalita, quem aplicou o visto, foi Moazinha aqui. Então, gente, vamos lá. Tanto Portugal quanto Espanha, e eu vou falar dos dois, tá? Pra vocês entenderem. Que hoje, inclusive, lá no escritório, a gente debateu algumas coisas sobre isso. Uma coisa é o que tá escrito. Outra coisa é como realmente acontece. 37 dias, Thalita. 37. Gente, recorde, 37 dias o visto chegou. Muito bom. Eu gosto disso, Thalita, gosto disso. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como funciona, né? Todos os dias aqui, eu tô sempre buscando algo para inovar. E hoje eu falei isso lá no escritório, né? Quando se trata de imigração, o cenário, ele muda periodicamente. Vou falar mais ou menos isso para vocês. Eu faço auxílio de imigração já tem 4 anos. Eu já mudei esse cenário diversas vezes. Era manifestação de interesse. Aí veio procura de trabalho. Procura de trabalho, todo mundo falou, ninguém vai aplicar, é muito difícil. Conclusão, todo mundo se adaptou e aplicou. Aí o procura de trabalho começou a dar um monte de indeferimento. Seguraram. Aí, agora foi o visto de trabalho. Aí, agora o visto de trabalho está tendo uma nova adaptação, porque a partir do dia 14 de abril, se eu não estou enganada, tem que ser entregue pessoalmente nos consulados. Isso vai gerar dor de cabeça para muitas pessoas que não têm consulados nos seus estados, né? Mas nós do Grupo Meu AP estamos sempre buscando. O que eu falo para o cliente é, cara, quando você tem alguém te assessorando, a gente tem plano A, plano B, plano C. E toda hora vocês me trazem dúvidas, né? 14 de abril, aí o Marcos me lembrou, 14 de abril. Então vamos lá. Hoje, você pode fazer visto de trabalho, tá? Que é o famoso D1. Carol, visto de trabalho, como é feito? Existem
empresas que disponibilizam a promessa para você poder fazer a sua aplicação. E aí, eu já vi um monte de gente falando aí, ai, promessa e depois você não passa. O que acontece? Aplicando o visto no Brasil, todos os vistos que estão sendo aplicados hoje no Brasil, né? Todos os vistos que estão sendo aplicados no Brasil, eles vêm no artigo CPLP. Para quem não sabe, CPLP é: as pessoas dos países da língua portuguesa têm o benefício de solicitar sua autorização de residência somente comprovando meio de subsistência, podendo ser extrato, contrato ou até montando seu próprio negócio. E aí é o truque do visto de trabalho com a promessa. Porque eu já escutei algumas pessoas falar assim, ai, se aplicado com a promessa, você é obrigado a estar atrelado na empresa. Não é, ok? Porque é uma promessa. Eu prometo que eu vou contratar o fulano. Mas se o fulano chegar e ele não se adequar à minha empresa, eu sou obrigada? Eu, como dona da empresa, não. E da mesma forma vocês. Vocês são obrigados a trabalhar numa empresa que você não se adaptou, não seguiu as regras? Não, você não é obrigada. Então, eu falo assim, cada um sabe onde seu calo aperta. E eu não tô para julgar ninguém, eu tô para orientar e falar, olha, tem esse caminho. Para a pessoa fazer X ou para a pessoa fazer Y. O meu papel é estar buscando sempre oportunidades para os meus clientes. Hoje, para mim, o meu melhor cenário é a pessoa que quer ser parceiro do Grupo Meu AP. Porque o parceiro do Grupo Meu AP, ele aplica tanto para Portugal quanto para Espanha, porque o parceiro tem o direito de fazer a aplicação, porque ele é contratado do Grupo Meu AP. E depois dele passado na entrevista, ele segue como parceiro B2B. Então, ele vai ter uma gestão de uma empresa dele, que ele vai trabalhar em parceria com a nossa empresa. Então, ele é um funcionário nosso. Né? Para mim, esse é o melhor formato. Qual o segundo formato, Carol? O visto de estudo. O visto de estudo também é um formato muito simples de aplicar. E aí, eu escuto de pessoas assim, Carol, mas eu tenho que ter muito dinheiro na conta. Eu falo, olha, mas se você vai fazer seu processo de imigração, isso é o básico, você ter esse dinheiro. Só que esse dinheiro não exclusivamente você precisa ter na conta de imediato. Então, vou dar um exemplo. Eu já tive uma família que ela iria aplicar o visto de estudo, estava fazendo o processo, mas ela ia ter o dinheiro praticamente só na vinda. Porque ela estava vendendo o carro, vendendo as coisas, e ela iria ter a parte do dinheiro. Então, ela conseguiu um dinheiro emprestado, botou na conta, tirou o extrato, fez a aplicação do visto e devolveu o dinheiro para a pessoa. Porque depois, quando ela ia vir, ela ia acabar tendo dinheiro de qualquer jeito. Porque é o dinheiro que ela ia fazer a imigração dela. Então, muitas vezes, vocês acham que tem muita dificuldade em algumas aplicações de visto porque vocês não sabem como procede o início do visto, o meio do visto e o fim do visto. Agora mesmo, os nossos clientes que estão fazendo conosco, a gente está acelerando todos os vistos, mas os nossos clientes que não têm consulado nos seus estados vão fazer via procuração. Por quê? Porque a advogada que cuida do nosso processo já viu que há essa possibilidade. Gente, a lei pode estar escrito uma coisa, sempre há brecha e depende do que acontece no atendimento. Então, você querer escolher um visto, você precisa entender o perfil da sua família, o teu perfil financeiro, o que você pretende trabalhar, se você pretende empreender, para você ver o que te cabe e o que não te cabe. Eu atendi uma família essa semana que falou, Carol, eu não vou aplicar visto. Eu vou entrar no país como turista, porque o meu filho vai entrar no primeiro ano, e eu vou entrar com processo no artigo 92, porque o adolescente tem direito à residência e os pais também. E vou reagrupar através do meu filho. E eu tenho calma, tenho paciência para fazer. Vou pagar mais caro para fazer meu documento e vou aguardar o meu processo rolar. No prazo entre 8 meses a 1 ano, você vai ser chamado para fazer tanto a residência do seu filho quanto a residência dos pais que são os responsáveis pela criança.
E eu falei com ela, tá tudo bem. Como eu também tô atendendo uma outra pessoa que foi para a Espanha, não conseguiu um empadronamento, ok? Não conseguiu alugar um imóvel que empadronasse ela. Automaticamente ela não consegue fazer sua regularização e ela está aplicando para Portugal como turista, está vindo e vai aplicar o de estudo. Se matriculou no curso, vai aplicar o de estudo. Eu vou julgar ela? Não. É ilegal? Não. A lei dá esse direito. A lei dá esse direito. Eu não estou falando nada que não está escrito na lei. Agora, cada um tem um perfil. Cada um tem um perfil. Os meus parceiros, eu aplico para o titular e ele pode trazer a esposa e os filhos como acompanhante, porque são parceiros da empresa. Então, depende do que a pessoa quer, do que a pessoa está buscando, do que a pessoa pode pagar, do que a pessoa não pode pagar, do que a pessoa tem capacidade de fazer sozinha ou não. O que vocês têm que parar de sonhar ou dizer que é certo ou que é errado pelo simples fato de alguém ou um influencer ou falar uma questão vaga. Porque uma coisa você me pergunta assim, Carol, o que você acha de tal coisa? Eu falo, eu acho que isso é legal. Eu acho que é legal. Você não acha. Outra coisa é o que cabe para você. Você precisa entender que o plano de imigração, ele é teu. Ele não é do coleguinha. Só eu sei onde meu calo aperta. Só o coleguinha sabe onde o calo aperta. Só o coleguinha sabe qual o planejamento financeiro dele. E visto tem a ver com planejamento financeiro. Eu não indico ninguém ir para país nenhum para ficar ilegal se não tiver um meio de se legalizar, ok? Vou ficar irregular lá há 20 anos, eu não vou. Agora, o país me dá a possibilidade de entrar e solicitar uma regularização via ordem judicial. Eu aguento? Aí é contigo. Aí é contigo. Entendeu? Carol, sobre o decreto que vai ser assinado aqui na Espanha, para quem chegou antes de dezembro. Para quem chegou antes de dezembro, é empadronado. Quem chegou antes de dezembro e tem um empadronamento e consegue provar, vai ter. Esse decreto já foi assinado. Só que se você não entrar com advogado, você não vai conseguir. Por causa do tumulto todo. Nunca se teve tantos boletins de ocorrência de roubos, furtos e perdas de passaporte. Carol, por que isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Carol, quando vim há 4 anos atrás, eu entrei pela Espanha. Entrei não, eu fiz uma imigração na Espanha. Então, eu tenho um carimbo no meu passaporte que eu entrei pela Espanha. Se eu quisesse fazer minha regularização na Espanha, eu conseguiria. Por quê? Porque eu consigo provar que eu acessei o país antes da data que eles pediram. Mas eu fiquei na Espanha? Não. Mas a Espanha e Portugal não tem fronteira terrestre, não tem como ter controle sobre isso. O que a galera fez aí? Perdeu o passaporte, tá dizendo que não tem um passaporte e tá dizendo que chegou na Espanha há tanto tempo atrás, com uma passagem antiga, porque não tem controle de fronteira. Entendi isso? Então, gente, tem brecha para tudo e para todos. Agora, cada um faz o que quiser. Carol, visto de promessa de trabalho, quando é feito? Até quanto tempo precisa arrumar um trabalho legal? Presta atenção, não existe visto de promessa de trabalho. Existe visto de trabalho. O visto de trabalho para brasileiros tem a possibilidade de aplicar com uma promessa ou com um contrato. Ponto. É direito seu. A lei diz que é direito seu. Não existe esse negócio que a promessa, a pessoa tem que estar atrelado. Não existe isso. É direito seu. Eu sou obrigada? Eu vim com uma promessa para trabalhar de babysitter na casa de uma pessoa. Chego na casa da pessoa, o marido da pessoa é um pedófilo, um safado. Eu sou obrigada a ficar lá? Claro que não. Não tem lei que vai te obrigar a isso. Quando é CPLP, mais ainda. E o prazo para você acessar o país é até a data do vencimento do visto. E para você ter um contrato, ou arrumar um trabalho, ou meio de subsistência, é até a data da tua entrevista.
Então você pode aplicar hoje, a data da entrevista vir para outubro só. A data a gente nunca sabe quando vem. Tem um período ali pelo menos de 10 meses. Então é muito tranquilo. Fora que o imigrante precisa entender que tudo muda. Tudo muda. Quando se trata de Europa, não tem 4 mais 4 é 8. Entende? Não tem. Não tem. Essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. Vim com visto de trabalho, com a promessa. A empresa me fez acompanhar ele de graça por 4 dias sem receber, sem ganhar nada. Aí arrumei outro emprego e ele tá me ameaçando. Ele pode te ameaçar à vontade, Luiz. À vontade. Se você ficou com ele e ele não cumpriu com o que ele tinha que cumprir com você, isso não atrapalha o seu visto em opção nenhuma. Não tem ninguém que faça cancelar o seu visto. Ninguém. A única forma que quem te deu a promessa ou o empregador cancelar o seu visto, tá? Como a gente diz no Brasil, é justa causa. Se você negligenciar algo que tem a ver com o seu contrato de trabalho. Fora isso, você pode dar abandono, você pode cancelar, é direito seu como trabalhador, como é direito do empregador também dispensar alguém. Só que cada um fala o que quer e cada um acredita no que quer. Eu sei de uma coisa. De novembro até agora, deve ter pelo menos os 80 vistos aplicados e que já chegaram. E de que já estão gente em Portugal. Agora a da Thalita acabou de chegar com 34 dias. Acabou de falar aqui na live. Aplicado. Da forma que eu orientei ela. Para cada um é de um jeito. Eu tenho pessoas que me procuram que já têm um contrato. Legal. Eu tenho pessoas que têm uma promessa. Agora, eu tenho pessoas que não querem aplicar. Entende? Eu preciso estar trabalhando no Brasil para conseguir passar na entrevista do visto? Não. Não. Tem nada a ver. Visto não tem nada a ver se você está trabalhando ou não. O visto, gente, é um procedimento que você apresenta seus documentos dizendo: eu tenho documentos base para entrar no país. Posso? Posso. Quando que é a entrevista? Daqui a tanto tempo. Naquela entrevista que você tem que ter os documentos do local onde você está aplicando. Isso é para tudo. De estudo, de trabalho, para tudo, tá? Para tudo. Então, gente, cada um tem um procedimento. O visto, você precisa entender o perfil da sua família. Não fica escutando toda vez que alguém fala alguma coisa na internet. O nosso telefone bomba. Aí eu já falo assim, o Leandro já fala: você já viu? Fulano falou tal coisa, o telefone tá bombando. Significa que a pessoa que tá do outro lado, ela é totalmente influenciável. Aí eu falo: cara, você tá fazendo um procedimento comigo. A gente desenhou o perfil da sua família inteiro. Aí o fulano disse uma coisa e você não tem noção de se isso pode ou não pode. Você acha que eu sou maluca de te dizer algo que pode ou que não pode? Carol, cheguei e você estava falando dos parceiros do meu AP. Qual você melhor indica? Não é uma franquia, tá? É uma parceria. Ou ir pelo visto de trabalho. Somos eu, meu marido e meu filho. Olha, Cléo, eu indico o nosso da parceria quando o cliente está procurando um emprego e ele quer empreender e trabalhar. Porque o nosso é para pessoas que querem trabalhar dentro do grupo Meu AP. Para pessoas que querem trabalhar no ramo imobiliário, aprender o ramo imobiliário tanto em Portugal quanto na Espanha e que querem vir de forma legal. Marido, esposa e filhos. É para esse público que eu indico. Por quê? Quem vem como parceiro, quem aplica uma parceria com a empresa, ele vem com tudo. Ele vem com o contrato, ele vem com os documentos, ele recebe o bônus do relocation, a gente ajuda em todo o processo. É diferente. Mas ele vem para trabalhar. Ele vem para trabalhar. Agora, eu tenho pessoas que falam para mim assim: Carol, não sei se eu gosto disso, eu quero trabalhar em indústria. Aplica o visto de trabalho. Porque você tem a liberdade de procurar emprego onde você quiser. Aí é com você. Então, eu tenho clientes que me procuram e falam com o Leandro. O Leandro me apresenta a ficha do cliente. Eu falo: esse cliente não tem perfil para trabalhar comigo. Não dá. Por quê?
Porque é uma marca. Essa marca é minha. A pessoa tem que cumprir as regras, tem que aprender, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar para quando ela começar a trabalhar até do Brasil. Eu tenho pessoas que trabalham do Brasil comigo. Elas ganham em euro do Brasil. Mas elas precisam se dedicar porque o processo não é simples. É venda. O processo não é fácil. Tem que lidar com pessoas, tem que se colocar na dor do coleguinha. Eu faço compra, venda de imóveis na Espanha, em Portugal, em Dubai, em vários outros lugares. Não é simples o processo. É difícil. Então tem pessoas que eu sei que, essa eu consigo moldar. Tem pessoas que eu falo, cara, não dá pra colar pra trabalhar comigo. Porque eu sou uma Carol aqui. Pra trabalhar comigo eu sou outra Carol. Não é que eu tenho duas personalidades. É porque eu sou muito rigorosa. Eu sou chata, eu sou detalhista. Por quê? Porque eu sou dedicada para os meus clientes. Então, eu preciso entender o perfil. A gente tem a possibilidade da parceria, mas ela não é aberta para todo mundo. Eu tenho que selecionar as pessoas que são adaptáveis a isso. Então, é entender o perfil do cliente. Entende? Essa questão do PDF pronto é o padrão. Se vocês procuram hoje mesmo eu falei com uma advogada que ela me assessorou quando eu iniciei a minha empresa e agora ela está me assessorando, doutora Cristiane. Cara, eu falei, que diferença. Ela marcou uma call comigo, a gente entrou em vários detalhes. Se você entra em contato com uma assessoria de visto, ou uma assessoria para arrumar a sua casa, ou uma assessoria de documento, e ela te manda um PDF padrão, esse aqui é o preço, é isso aqui que eu faço, ela não sabe qual é a dor da sua família, ela não sabe se você vai aguentar. Eu tenho clientes que eu faço a videochamada e o consultor me fala, Carol, cara, esse cliente não tem condição disso. Dá pra gente parcelar um pouquinho mais? Carol, esse cliente aqui não tem o perfil disso. Dá pra gente fazer um outro tipo de visto? Esse cliente, de repente, não vai ter todos os rendimentos para declarar. Dá pra gente ajudar ele com uma carta convite? Então, o meu cliente, eu tenho que olhar a parte íntima dele, porque cada um tem um projeto. Uma assessoria ou um advogado que te manda um PDF, ele tá falando que 4 mais 4 é 8, ponto, acabou. E se der qualquer problema no teu processo, ele vai te dizer, mas eu não te prometi nada. E é o que a gente também faz, eu não prometo nada. O que eu falo é o que eu penso e que não tem a ver como empresa, tem a ver como pessoa. Quem já foi atendido por mim, quem já passou perrengue comigo, sabe como é que é. O que eu penso é, eu, Carol, e aí eu tô falando de mim, tá? Eu, Carol, dona de uma licença. Eu tenho que ter plano A, plano B, plano C. Agora o PB4 não tá sendo liberado, quem nunca contribuiu no Brasil. Tá tendo que fazer seguro. Os meus clientes estão fazendo seguro, preço de custo. Tem gente me procurando, querendo comprar o meu seguro, porque é o mais barato, para poder aplicar visto em outra assessoria. Porque na outra assessoria o seguro é 1.500, 1.800. Entende? Eu não quero ganhar com isso. Eu tenho uma agência. Eu sou dona de uma agência de viagens no Brasil. Então eu tenho acesso a seguros num preço de custo. Se o meu cliente já está me pagando assessoria, qual é a lógica de eu pegar esse seguro e querer ganhar R$ 500 em cada seguro? Não tem lógica. Eu sei que muita gente olha só para número, mas eu sei de onde ganhar meu dinheiro. Meu dinheiro é meu trabalho. É isso que eu cobro. O restante eu tenho que fazer de tudo para baratear. Eu já tive cliente, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu já tive um cliente que na negociação final para ele vir, ele já tinha dado o sinal da casa, ele tomou um golpe no Brasil na venda de um imóvel dele. Ele não ia ter todo o dinheiro para dar o lance na casa dele aqui. E a gente ajudou. E ele foi pagando de pouco em pouco. Eu não tô te dizendo isso porque a gente é melhor ou que a gente é pior. Eu tô te falando para te mostrar é que quando se trata de visto e de processo, cada um tem o seu coleguinha. No processo não é igual. Então não adianta o influencer subir um negócio e falar, não existe isso, você... Eu falo, você conhece a história da pessoa? Você conhece o que a pessoa pode? O que a pessoa não pode? Então, para cada um é um perfil. Para cada um é um desenho. Para cada um é um sistema. Tô vendo aqui, tá, Lopes, que você escreveu, que você é do sistema financeiro, trabalha com vendas, legal. É isso. Se você já tem uma vertente para essa área, cara, pode dar match. Pode dar match. Entendeu? Então,
Por exemplo, a cliente colocou aqui, entrei em contato com vocês, mas para o que eu tenho não ficou nada viável. Eu entendo, real, eu entendo. Eu entendo claramente quando o cliente pode e quando o cliente não pode. A gente sabe. Eu sei que nós não somos os mais baratos, mas infelizmente para o que eu entrego, eu não consigo fazer o preço do que a coleguinha do lado faz. Por quê? Porque eu sei que se der um problema com um cliente meu, eu tenho que me virar nos 30. Eu já tive cliente que eu tive que buscar na imigração. Eu já tive cliente que na hora de fechar o imóvel deu problema no dinheiro. Eu já tive cliente que na vinda termina com o marido, não tem onde ficar. Eu já tive cliente que quando chegou aqui descobriu que estava doente. Um monte de coisa. Então, não é só pegar um cliente, fazer um processo e falar, Dani, se deu errado para ele, o problema é dele. Ele que perdeu o dinheiro, ele que fechou. Entende isso? Então, hoje, quando a gente tem que falar de valor, eu tenho que gerir tudo isso. Não é só fazer um processo. Aí, por isso que um monte de gente faz mais barato. Entende? Por isso que tem um monte de coisa que é mais em conta. Porque aí é documento falso, é promessa falsa, é empresa que não tem validade. Entende isso? É que vai pegar o seu passaporte e vai utilizar depois. Estão entendendo os pontos? Vocês precisam olhar esses detalhes. Outro dia, a minha irmã, ok? Caiu num golpe aqui. Utilizaram a conta dela. Tá respondendo o processo na delegacia, a gente tá tendo que resolver. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Você enviar o seu documento abençoado para uma pessoa fazer algo para te ajudar, que você não sabe se é uma empresa, se tem um RGPD, se tem um seguro, porque para você que não sabe, uma empresa, tá? Não é uma assessoria, é uma empresa com licença, com AMI, com tudo corretinho, ela gera custo. Uma empresa precisa pagar um seguro para cobrir você caso algo aconteça. E nós precisamos seguir uma coisa chamada RGPD, uma regulamentação de proteção dos seus dados. Seus dados não podem ser vazados do meu canal de informação. Os seus dados precisam ser protegidos porque é uma responsabilidade. Vocês acham que não, mas vocês não têm noção o que eu faço aqui com o passaporte. Hoje mesmo eu estava falando com o Leandro que tem 2 plataformas que a gente estava vendo que eu consigo fazer o financiamento para o meu cliente até 2.500 euros. Só com passaporte e com NIF. E aí depois a pessoa resolve não vir, mas ela já enviou o passaporte pro coleguinha e quando vai ver ela já tem até o nome sujo no Banco de Portugal. E aqui não é igual no Brasil não, tá? Uma vez sujo, acabou teu histórico financeiro. Não tem essa de, eu paguei. Não tem essa não, tá? Uma vez sujo, a chancela ficou na tua testa. Então, gente, plano de imigração, quando se trata de documento, de visto, de contrato, o buraco é mais embaixo. Se não tiver alguém ali no tete a tete para se responsabilizar desse teu processo, não é simples. Há um tempo atrás, o visto de procura de trabalho teve um delay. Tava vindo muito bem, isso foi ano de 2000, a gente está em 2026, 25, 24. Veio muito bem até janeiro, até dezembro parou, de 23 para 24, parou. Começou a dar indeferimento para um monte de gente, sabe por quê? Hospedagem falsa, um monte de coisa. E quem tinha as coisas verdadeiras estava sendo prejudicado. Eu tive que me virar nos 30, porque tinha um monte de cliente já com casa, com tudo, e os vistos não estavam vindo. Eu tive para mais de 20 clientes que fizeram segunda via de passaporte e já estão aqui. Entraram com o processo CPLP. Eu tinha que ter um plano B para apresentar para o meu cliente. Então, hoje, quando você faz um visto, você tem que ter o plano do visto, um plano B e um plano C. O que você não pode é desistir do teu processo. Porque processo de imigração, como eu sempre falo, ele foi feito para dar problema. A gente faz visto de estudo, visto de trabalho e os parceiros. Logo, logo, vocês só vão me ver falando dos parceiros e do visto de estudo. Eu vou parar logo, logo de fazer um monte de visto. Por quê?
Porque muita gente me procura. E muita gente me procura, sabe qual é o pior? Já fez com outra pessoa, já deu merda, já fez bosta, aí me procura e quando eu vou ver, o cara já tá cagado no pau. Já tá cheio de inquérito. O passaporte já tá marcado no consulado, porque já deu indeferimento. Aí ele acha que ele vai tirar outro passaporte e vai ser simples, e não é. Então, para eu fugir do problema, evitar o problema, eu me cerco de soluções. Foi uma das soluções que eu tive. Entende? Então, você tem que entender qual o teu calo, qual é a tua dor. Igual para a Espanha. A Espanha hoje, você pode aplicar o visto entrando como turista. Você pode entrar e aplicar o visto dentro da Espanha. Só que parte do princípio que você precisa ter uma casa empadronada no teu nome. E para ter uma casa empadronada no teu nome, você tem que ter dinheiro suficiente para pagar essa casa, ou você tem que ter todos os documentos. E quem está vindo como turista não tem. Entende a pegadinha? Entende? Visto de estudo não precisa ser aceito na universidade. Mas pode ser pela universidade. Pode ser para mestrado, pode ser para politécnico, pode ser para curso técnico. Entende? Tem várias vertentes. Que bom, Jéssica, que você está fazendo com a gente. Fico feliz. Eu tenho, só em 2026, para mais de 150 clientes fazendo o processo comigo. 2027 deve ter uns 80 já fechados fazendo o processo com a gente. Então, vocês precisam entender a etapa. Muita gente me procura para ir para a Espanha. Tá doido para ir para a Espanha. Só que quando a pessoa me procura, ela fala, eu tenho 10 mil euros. Dá para ir para a Espanha? É um casal, 2 filhos. Não dá. Não dá. Porque o arrendamento na Espanha, quando não se tem documento, e documento não é CPF, e documento não é extrato, ok? Exige muito mais valores, diferente de Portugal, que é menos valores em comparado da Espanha. Na Espanha, eu preciso fazer o procedimento de forma diferente. Entende? Então, são formatos diferentes. Cada um tem uma etapa. Você precisa entender essa etapa. Hoje, o que eu mais prezo dentro da minha empresa, ok? Cada um faz o que quiser, gente. Dentro da minha empresa, com a minha equipe, com os meus funcionários, as pessoas estão aqui e elas podem dizer, eu prezo em ter paz. Eu gosto de ter paz, independente do valor. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de disse-me-disse. Começou, eu sou a primeira, pica-mula. Eu gosto de ter paz, eu gosto de ter tranquilidade, a gente tem um clima muito legal. A gente está indo para um escritório agora de quase 500 metros quadrados. Dentro desse escritório vão ser mais de 60 pessoas trabalhando. Então, eu gosto de ter paz. Por quê? Porque o problema vai acontecer. Se a gente não tiver paz, eu não tenho cabeça para resolver. E vou falar uma coisa para você. A solução não vem às vezes de um advogado, não vem às vezes de um superior. Vem da gente mesmo que está no dia a dia, nos contatos que a gente tem. Todo mundo que vai aplicar o visto para o ensino superior tem que comprovar a renda para o titular e para os acompanhantes. Tem que comprovar. Só que o que vocês precisam entender é que a renda, ela não é um dinheiro que tem que estar na tua conta parada. Eu apliquei outro dia para uma menina, o pai emprestou o dinheiro, botou o dinheiro na conta, a gente montou o processo todo, tirou o extrato, ela devolveu o dinheiro para o pai, porque o dinheiro ela só ia realmente ter quando ela recebesse a rescisão de trabalho dela. Mas como a gente queria acelerar o processo dela, o pai emprestou, ela declarou o dinheiro que tinha na conta, pegou o extrato e a gente aplicou. Anderson, fiz o meu processo com vocês no dia 28/3, estou chegando. Muito bom, Anderson, fico feliz por você. O que eu mais fico feliz, gente, no meu trabalho é receber pessoas conscientes. Eu fico muito chateada quando o cliente chega e ele distorce tudo. Porque eu falo, cara, não é possível. Eu faço live todo dia. Eu faço vídeo todo dia. Eu faço mentoria gratuita todos os meses.
Eu estou no escritório quase todos os dias. Os meus consultores não cobram para fazer consultoria. A gente não cobra para dar informação igual os outros cobram. A gente te dá informação completa, sem pegadinha. E você continua falando besteira. Ou continua acreditando no que os outros estão falando. Entende isso? Então precisa se entender cada passo. Carol, meu irmão e minha família estão em Portugal há 6 anos. Terei o apoio de onde morar. Terei carta convite. Fui ADM a vida toda e quero muito ir com meu marido e minha filha de 9 anos. Cara, muito bom. Se você tem um local para onde ficar, se você tá indo com carta convite, só que a carta convite e o local para onde ficar não significa você se regularizar. Vou te explicar por quê. Casa de parente não te dá o contrato de arrendamento e o atestado que você precisa assinado pelo senhorio que você mora na casa dele. Esse é um documento essencial para sua entrevista na AIMA. Segundo ponto, carta convite não é regularização. Carol, mas eu vou com carta convite, vou para a casa do meu irmão e vou entrar com o artigo 92, que eu vou me matricular ou vou matricular o meu filho para poder eu ter residência. Precisa ter um arrendamento no seu nome, para poder ter o contrato, para poder ter o documento do senhorio, para a partir daí tá tudo regularizado no único endereço. Então, entenda o processo. Legal, você pode vir e ficar um tempo, mas se organiza para isso. Se organiza para isso, entende? Para você chegar, ficar um tempo, ir pro teu canto, para você ter todos os documentos para conseguir. É possível? É possível. Você consegue. Então, não é porque você falou comigo e que o meu valor, de repente, não te alcançou que eu não vou te dar a informação. Claro que é. É o que eu tô falando. Cada um sabe onde cala aperta. Gente, quando eu vim para Portugal, eu vim irregular, com 2 filhos e com 1.000 euros. Era o que eu tinha. Só que eu, Carol, sabia do processo que eu ia passar. Eu sabia da dor que ia passar. Eu sabia que ia ser difícil. Queria mais informações referentes a morar a Portugal e trabalhar. Alan, nós temos um grupo de WhatsApp no link da minha bio. Esse grupo é um grupo que eu tenho funcionários que nós pagamos só para ajudar vocês. A gente não anuncia, a gente não deixa ninguém fazer divulgação. E lá é o melhor lugar para você ter várias informações. Mas se você quiser maratonar as minhas lives, tem aí também. Por quê? Cada live eu falo de um tema. Hoje eu estou batendo muito no tema na questão da regularização, do visto, as possibilidades. Entende? Mas eu vou falar de outras lives aqui no futuro de trabalho, de distritos. Esse final de semana é aniversário da minha filha, eu não vou, mas semana que vem eu estou em Valência, na Espanha. Eu vou mostrar coisas para vocês lá. Então eu vou vir trazendo várias informações. Faz uma recapitulação lá das lives e vê as que eu já fiz lá, que tem bastante coisa legal, tá? Para poder te ajudar. Posso afirmar que isso é verdade. Os únicos todos em Portugal não cobram para dar uma informação. Gente, o que é carta convite? Carta convite, Laura, é um documento que eu dou para os meus clientes, dizendo que eu estou convidando ele para acessar. Por quê? Quando se aplica visto, se você não tem uma carta convite de alguém regularizado, que no meu caso, a minha advogada dá a carta convite. Todos os meus clientes, eu não faço documento de cliente, gente, quem faz é uma advogada. Todos os documentos é feito uma carta convite pela advogada. Todo o projeto é feito por uma advogada. Todos os apostilamentos é feita pela advogada. Todos os formulários é preenchido pela advogada. Ponto. É isso. Então, uma carta convite é um documento, Laura, que nós damos para a pessoa, para ela acessar o país, que ela não precisa comprovar hospedagem, nem o meio de subsistência para ela estar no país naquele período. Então, é um documento válido para você acessar o país, tá? Carol, fico tão apreensiva a respeito de arrendamento com cachorro, ainda não consegui ficar tranquila quanto isso. Cara, não é para ficar mesmo, porque é difícil, mas não é impossível, desde que a pessoa esteja preparada para pagar os arrendamentos. Eu tenho cachorro, tenho José, moro numa casa muito legal que o senhorio não reclamou, mas é normal, tá? A gente é imigrante, com cachorro, com criança, com idoso, tudo gera dificuldade. A gente tem que ter consciência, se eu tô indo com pet, com bichinho, eu tenho que estar disponível financeiramente para pagar um pouco a mais. Isso é normal. Isso é normal.
Estou tirando minhas dúvidas com a Estela, super atenciosa. A Estela é um amor, a Estela trabalha com a gente, tá na loja de Figueira, ela estava na loja de Coimbra, tá em Figueira agora e vai voltar para a loja nova de Coimbra. A gente inaugura entre o dia 15 e o dia 20, vocês vão ver a gente na loja grande, maior, né? Para poder atender mais pessoas. A gente está indo para uma loja maior, exatamente para poder atender mais pessoas, para atender os nossos parceiros, para os clientes poderem ter um local de apoio, entendeu? Queria estar nesse grupo. Só entrar no link da minha bio, gente. O grupo é aberto. Clica lá, alguém vai olhar, vai aceitar vocês, que é um grupo para a gente trocar informações sobre imigração. É exclusivamente para isso, tá? Que bom, Alan, que te indicaram e falaram muito bem de mim, graças a Deus, que normalmente não falam muito bem não, tá? Tô brincando. É porque eu sou muito objetiva, tá? Eu sou simples e direta. Eu ganho dinheiro? Ganho, claro que ganho. Eu sou dona de uma imobiliária, sou dona de uma empresa, eu trabalho com isso, eu sou profissional para isso. Eu me qualifiquei para isso. Mas eu tenho um ponto simples e fácil. Eu posso fazer? Eu não posso fazer? Não posso. É válido. Igual o cliente falou que eu não tive como pagar. Mas, Carol, você acha que é válido? É. Gente, hoje, tanto Portugal quanto Espanha, você entra com visto ou sem visto. Você se legaliza? Com visto ou sem visto. Sendo meu parceiro? Ótimo. Não sendo meu parceiro? Ótimo também. Entende? Carol, me interessei em trabalhar como vocês. Como faço? Chama no link da minha bio, eu tenho um atendimento. A gente tem as opções de parceiros. O que é o parceiro? Nada mais é que você vai comprar o direito de uso da marca. Você vai entrar para a equipe e vai trabalhar e vai aprender uma profissão e vai ser corretor imobiliário do meu AP. Isso vai te dar o benefício de vir com visto para você e para sua família. Ponto simples e objetivo. É isso. Carol, mas eu tô vendo que você anunciou vaga de emprego. Sim, para quem mora em Portugal, a gente abriu o processo seletivo para o escritório novo. Mas não é para corretor. É para outras áreas, outras demandas que a gente tem, tá? Obrigado, César. Muito obrigado. O que você quer saber do visto D4, Stephanie? Qual é a sua dúvida? Me fala qual é a dúvida específica que eu posso falar. Então, gente, cada processo adapta para uma pessoa. É igual a pessoa que fala assim pra mim, Carol, eu tenho 50 e poucos anos, eu queria aplicar o visto de estudo. Pra quê? Ah, só pra acessar o país. Cara, não faz o de estudo. Só pra acessar o país? Não faz. Você vai ficar preso, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer o teu curso, porque você vai ter que pagar um curso. E não é válido pra você. Faz o de trabalho. Procura e faz o de trabalho. Entende? Então, tudo depende do processo. Tudo depende do teu perfil. Carol, me incluir nessas demandas, Carol. Seria possível? Que demandas? Me explica que demandas para incluir do que seria possível. Me explica, falar direitinho para eu entender. Tá precisando de técnica de informática? Ainda não, Jonathan. Logo, logo. Ainda não. Mas sempre que a gente tem disponibilidade, gente, eu sempre anuncio. Sempre. Um tempo atrás, inclusive, eu falei lá com a minha equipe assim, eu não vou mais contratar cliente. Não vou, porque as pessoas confundem as coisas, sabe? Ah, do seu escritório novo. Suporte carolinasouza@gmail.com. Tem que enviar o currículo. Se mora em Portugal, em Coimbra, tem que enviar o currículo, porque não sou eu. Eu tenho uma equipe que seleciona o pessoal para os escritórios. Nesse grupo, posso tirar minhas dúvidas? Pode tirar todas as suas dúvidas, Alan. Mas se você quiser, Alan, ser atendido especificamente com alguém, tem um link lá do meu WhatsApp do atendimento. Vão te atender, você vai cair num consultor, ele vai te atender, é gratuito, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas, tá? Vocês são top, estou ajeitando com a Giane. Carol, ai que bom, a Giane é um amor, gente. Giane já tá com a gente caminhando há um tempão, ela entende muita coisa. A Ana, estou fazendo meu processo com o meu AP, sempre muito atenciosa. Conheci pessoalmente o Figueira, sempre passaram muita confiança. Como a Carol disse, todo o meu processo está na mão de uma advogada. Muito bom, Ana. Ana Lúcia, minha cliente também. Muito bom, gente. Eu adoro ver vocês aqui. Eu gosto mais de ver dos clientes, porque vêm para cá para colher informações. Eu espero tentar sempre ajudar vocês. O que eu tento aqui é desmistificar tudo o que falam, porque eu fico muito chateada quando a pessoa vai lá e fala uma coisa só para ficar ganhando like. E ela não explica todo o processo. Não explica passo a passo, tá? Para poder
realmente você entender. Vale pra mim? Ótimo. Não vale pra mim? Não vale. Entenda. Tem dúvidas? Chama a gente. A gente pode te explicar. Carol, mas eu não vou poder pagar. Não tem problema, pode chamar. O meu consultor vai te explicar. Estou fazendo também com a Vera. Ah, a Vera é um amor, Raul. Vera também é um amor. Pode chamar. Eu tenho certeza que nenhum. Se algum consultor meu se negar em te dar informação, me chama, que eu resolvo. Todos vão te dar todas as informações necessárias. A gente tem uma frase que eu falo: o transbordo é o gatilho do retorno. Eu posso dar toda a informação para o Raul. Se o Raul não fechar comigo, não tem problema. Eu tenho certeza que o Raul vai sempre me indicar para uma outra pessoa. E a gente tem isso como meta no nosso escritório. Eu falo, gente, dê a informação para o cliente completa. O que ele precisa, o que se adapta. Agora, tem cliente que não quer escutar a verdade. Também tem isso. Ele fala uma coisa, eu falo, não tem como. Não dá para eu te atender nisso. Ele fala, porque fulano disse que dá. Então, faça com fulano. Eu não posso fazer. Por quê? Porque se der algum problema, eu vou te deixar na rua? Não vou. Eu não tenho coragem. Eu já botei cliente para dormir dentro da minha casa. Eu já falei para cliente que ele podia morar comigo se fosse necessário. Eu já recebi cliente no quarto dos meus filhos. Porque eu sei muito bem onde o calo aperta quando se trata de imigração. Eu fiz esse processo. Eu não vim para cá com 20, com 30 mil sobrando. Não vim. Eu não vim para cá com esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu não vim com uma assessoria que me deu o suporte igual a gente dá hoje. Qualquer um que eu ligava cobrava 50 euros para me dar uma informação. E rasa. Porque ele queria que eu fechasse o processo para ele me dar a informação completa. E ali vinham as letras pequenas. Eu falo lá pro meu cliente, não tem letras pequenas no meu contrato. Meu contrato, inclusive, tem uma cláusula que diz que se eu não apresento a casa para ele, eu devolvo o dinheiro 100%. Para vocês terem noção do que a gente desenvolve. Então, por isso que eu sei que eu posso cobrar o valor que eu cobro. Porque eu sei o que a gente entrega. A gente tem uma equipe que fica 24 horas praticamente trabalhando. São quase 11 horas da noite. Eu tô aqui com vocês. Então, olhem isso, cara. Tenham calma. Carol, não posso fazer assessoria. Entra nos nossos grupos, entra na mentoria, colhe toda a informação e faz o seu processo sozinho, vida. Você consegue se você quiser. Eu não me nego de te dar essa informação. Você vai ser a pessoa que vai me abençoar lá na frente, vai me indicar para outro cliente e tá tudo bem. Não caiam nessas lorotas que as pessoas dizem que você não vai conseguir nunca. Que não existe. Que não é possível. Que não é bem assim. Tudo tem uma forma, tudo tem um processo, tudo tem um conhecimento. Não é jeitinho, sabe? É conhecimento. Tem lugares que sai de um jeito, tem lugares que sai de outro. Tem lugares que é de uma forma, tem lugares que é de outro. O que a gente tem que estar aqui do outro lado, como empresa, é buscando a solução para o cliente o tempo todo. Por quê? Porque muda o tempo todo. O tempo todo. O pessoal faz essas chamadas é para dar like, não é para dar explicação. Porque se fosse para dar explicação, eles estavam fazendo live todo dia e te explicando. Estavam fazendo um post completo e te explicando. Não estavam fazendo, olha, se você quiser saber mais, clica aqui que eu te explico. 50 euros somente a consultoria. 20 euros, entre no nosso grupo. Nosso grupo de não sei o que nós vamos te ensinar a imigração no grupo. Baratíssimo. Aí ele te cobra ali para você ficar no grupo, vai te dando coisas rasas. Até você se enrolar todo e no final você desistir do teu sonho. É bem assim. Eu espero ter ajudado vocês. Eu tô tentando elaborar assim que o escritório novo abrir, a gente já tem as mentorias, mas eu vou fazer mais vídeos com mais conteúdos para vocês, para tentar ajudar mais aí para vocês que não podem fazer os processos, tá? Mas tudo tem possibilidade. Vocês acham que precisam de muito? Não precisa. Vocês só precisam do primeiro passo de fé. Eu falo isso muito. Eu falo, às vezes, Deus dá um comando pra gente e a gente nem inicia. E Deus olha e fala assim, como que eu te dou o segundo comando se o primeiro eu já te dei e você nem começou? Eu tenho diversos clientes que começam comigo fazendo o documento. Depois fazem o visto. E daqui a pouco Deus abre a porta e ele faz o relocation. Daqui a pouco Deus vai lá e ele tem o dinheiro para alugar a casa. Mas por quê? Porque ele deu o primeiro passo. Ele se mostrou em concordância com os planos de Deus. Agora, eu falo que Deus é igual o Nextel. Ele dá, Carolina faz tal coisa. Eu faço.
Eu tô fazendo uma negociação que vocês não têm noção. Assim que ela tiver finalizada, vocês vão ser os primeiros a saber aqui. Em live, ao vivo, eu vou mostrar. Hoje eu falei com o Leandro, né, a negociação que eu tava fazendo, ninguém sabe ainda do escritório. Aí o Leandro falou, cara, tu é muito louca. Como é que tu consegue? Eu falei, Leandro, a oportunidade bateu na minha porta. Eu entreguei pro Senhor. E falei, Senhor, se essa pessoa voltar me falando isso, eu tô aqui pronta para ir. E o Senhor vai me dar as ferramentas para fazer acontecer. Entende? Eu sempre fui assim. Todo o meu processo de imigração foi assim. Todo o meu processo de imigração foi assim. Eu dei o primeiro passo. Eu não tive 3 lojas igual a gente tem se eu não tivesse aberto a primeira de portinha pequenininha que eu pagava 200 euros. A gente consegue só fazer o NIF, Mariana, só o NIF. O NIS a gente protocola, fica esperando o processo do visto. Quando o visto chega, eu atrelo o visto para o NIS conseguir ser emitido. Porque também passamos uma fase horrorosa de um monte de NIS não ser emitido. Um monte. Um monte. A gente tem como saber o que vai acontecer? Não. A gente tem que buscar solução para resolver. Eu tive que abrir a primeira portinha, como eu tava falando. Essa primeira portinha, eu vou postar um dia a foto pra você. Era uma mesa e outra de ladinho, assim. Melhorei, eu peguei a lojinha do lado. Depois, eu estruturei o digital. Depois, eu fui para uma loja maior. Depois, eu fui para Dubai. Depois, eu fui para uma segunda loja. Agora, a gente tá indo para uma loja que eu nunca nem imaginei que eu conseguiria. Mas eu dei o primeiro passo. Eu chamei, e outra, tudo que eu faço eu converso com a minha equipe. Eu falo, pessoal, tô com esse plano, o que vocês acham? Estão comigo ou não estão? Aí eles falam, tamo. Eu falo, então vambora, eu vou achar esse espaço. Eu vou assim. Eu animando eles e eles me animando. E a gente no processo de querer fazer dar certo. Agora, se você não começa, não dá. Não dá. Não consegue. Carol, como é feito o processo de quem vai ser visto? O NIS de quem vai ser visto? César, sendo bem sincero com você, tem jeito? Tem. É o famoso QI. Quem indica no conhecimento. Só que é caro. É para cima de 350 euros quem não tem processo de visto para tirar o NIS. É caro pra caramba, mas consegue, tá? Consegue, mas vai pagar mais caro, tá? Então, gente, entendam. Entenda o teu processo. Dê o teu primeiro passo. Meu marido tem possibilidade de tirar a cidadania italiana. Ou podemos ir como nômades digitais. O que vale mais a pena? Cidadania. Entra logo com o teu processo de cidadania. Se você quer vir logo, aí você aplica o visto e fica aguardando o processo de cidadania. Agora, cidadania italiana tem muito mais peso. Fechou? O que eu posso deixar para vocês é, não deixe ser iludidos nem por tudo não e nem por tudo sim. É um equilíbrio. Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Entenda o processo para você. Segunda dica é, comece. Dê o primeiro passo. Vai lá e faz. Carol, mas eu não posso fazer tudo. Faz uma coisa. Começa no visto. Tira o NIF. Depois faz outra. Vai pedindo Deus a ferramenta, o trabalho, a oportunidade. Carol, mas eu não posso fazer assessoria. Faz sozinha. Estuda. Busca conhecimento. Não desanima. Entra nas lives, entra nas mentorias gratuitas. Entra nos grupos, pergunta. Tá lá a Camila, tá a Ana, tá a Nayara, tá a minha equipe toda lá. Pergunta. Elas não vão se negar em te explicar. Começa. E Deus vai te dar as estratégias, as ferramentas. Cara, eu todos os dias, eu não tenho um dia que eu não agradeça a Deus a vida que eu tenho hoje, gente. Eu não tenho um dia que eu não falo, cara, eu sou muito louca. Graças a Deus que eu te escuto, Senhor. Graças a Deus que tudo que já aconteceu na minha vida, que eu já perdi na minha vida, que eu já sofri, não me fizeram parar. Porque se eu tivesse parado, eu tava ferrada. Eu tava ferrada. Os meus filhos não estavam vivendo o que estão vivendo hoje. Minha irmã não viveria o que vive hoje. Minha sobrinha não viveria o que vive hoje. Meu marido não viveria o que vive hoje. Meu primo que mora comigo não viveria o que vive hoje. Eu não abençoaria minha família como eu abençoo. Eu não abençoaria meus colaboradores como eu abençoo. Pelo simples fato de eu não ter desistido. Quando eu cheguei, eu morei num quarto que não tinha nem janela. Na casa da minha amiga.
num colchão inflável, com os meus 2 filhos e eu numa cama de solteiro. Quando meu marido chegou, nós ficamos morando 4 pessoas nesse quarto, com 2 ventiladores num verão tremendo. Depois eu fui para minha primeira casa, que não foi a casa dos sonhos. Carol, posso ir no processo de cidadania italiana e a minha esposa com passaporte brasileiro? Pode. Pode. Pode sim. E aí você vai ficar irregular no país aguardando. Mas poder? Pode. Isso não é proibido. Não pode desistir. É sério. Carol, você pensou? Pensei. No começo eu pensei. Quando eu passei meu primeiro inverno aqui foi doído. Foi doído. Vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho medo de falar isso e as pessoas interpretarem errado. Eu não tô nem ligando para documento. O meu foco sempre foi, preciso fazer dinheiro. Porque com dinheiro você resolve. Com dinheiro você paga um bom advogado. Com dinheiro você faz seus documentos. Então minha cabeça sempre foi, preciso fazer dinheiro, preciso trabalhar, preciso me movimentar. Eu não tô nem ligando. Até hoje eu não tenho cartão, gente. O meu é um papel, um documento. Até hoje eu não tenho cartão. Nem eu, nem meus filhos. Eu tô 4 anos aqui. Eu rodo pra tudo quanto é que for lugar. Eu já fui pra Roma, Espanha, Dubai, Emirados. Fui pra Israel, fiquei numa guerra. Passei no Egito. Eu já fui pra Londres. Já perdi as contas. Quantos lugares eu já fui? Ainda tem mais lugares pra eu ir. Não tô nem ligando. O que não pode me faltar é dinheiro pra abençoar outras famílias, pra ajudar as pessoas, pra comprar o que eu quero comer, pra pagar uma casa confortável, pra ter um carro legal. Aí sim tem retorno sobre a imigração. Porque pra você vir pra cá pra ficar sofrendo igual uma louca, não compensa. Agora, não pode desistir. Eu tenho gente que passa por qualquer processo. Se eu não conseguir emprego, eu vou voltar pro Brasil. Eu voltar pro Brasil? Se eu não conseguir emprego... Irmão, eu faço 20 quentinhos e vou vender na rua. Mas você não consegue... Minha filha, eu tô fazendo faxina. Eu tô dando meu jeito. Eu tô pintando casa e dizendo que eu sou pintora. Eu dou meu jeito. Tô fazendo progressivo no cabelo dos outros, aplicando mega... Eu tô dando meu jeito pra fazer dinheiro. Não existe a possibilidade de desistir. Não existe. Eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo. Eu falo que eles são minha equipe base. Eu falo pra eles, não se preocupe. Se der qualquer problema, eu tenho um plano B. E se der problema no plano B, eu tenho plano C. Eu tenho plano D. Eu tenho plano E. O meu único plano é, eu não volto atrás. Não volto. Processo de imigração, visto, documento, arrendamento, tem a ver com a tua postura. Não tem a ver com o país. Não tem a ver com a oportunidade. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com você. É utopia. Não é utopia. Cara, pelo amor de Deus, acredita em mim. Não é utopia. Quando você quebra essa barreira e você se posiciona do que você quer fazer, o que você vai fazer e como você vai fazer, e que você cola com pessoas boas, que querem ajudar, que estão ali transbordando com você, o negócio anda. Outro dia um cliente falou pra gente assim, vocês me acompanham em tudo? Sim. Aí eu tenho um negócio que eu falo, eu vou te acompanhar em tudo. Se você ficar 2 anos comigo, são 2 anos. Quando você chegar e eu te entregar a chave, eu falo, pronto, fiz o que tinha que ser feito. A partir dali, tá com você. Por quê? Porque todo o conhecimento que eu vou ter te oferecido ao longo do teu processo, você não vai precisar de mim depois. Vai por mim. Aí ele falou assim, eu achei que vocês iam ficar me ajudando porque eu vou sozinho, não sei o quê. Quando eu escutei a Carol falar isso na mentoria, eu fiquei desapontado. Eu vi que é só dinheiro. A minha consultora falou comigo, eu falei, sério? Nem atenda ele. Porque realmente ele não entendeu o processo. Ele quer que eu fique de babá? Eu tive muitos problemas aqui porque as pessoas achavam que eu tinha que ficar de babá pra elas. Eu falo, gente, tem coisas que vocês têm que fazer. Como é que abre o Estoril? Vou dar um exemplo. Estoril aqui da minha casa, abre aqui, ó. Você aperta o botão, Estoril abre, tá vendo? Tem lugares que é uma cordinha. Aí o cliente liga, 10 horas da noite. Gente, eu não consigo abrir o Estoril. Eu falo, você tentou apertar o botão? Eu apertei o da esquerda. Mas você tentou da direita? Não, vou tentar. Aí eu falo, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então as pessoas querem uma babá.
Na verdade, querem uma babaca. E babaca eu não sou. Eu sou uma profissional. Tem coisas que é lógica. Elas não pesquisam. Tem coisas que eu consigo falar, mas tem coisas que passa batido. Exemplo. Portugal, quando se trata de... já deu um alarme aqui. Energia, tem carga energética para cada casa. Se tua carga energética estiver baixa e você ligar muitas coisas, a luz cai. Aí a pessoa liga, Carol, tô sem luz. Você tentou ir lá no disjuntor, não sei onde é. Você procurou, não. Cara, vai no painel, vai lá no disjuntor geral. Só desarmou, liga. Ah, ligou. Carol, a água não esquenta. Leandro, a água não esquenta. Tentou ligar o aquecedor, eu não sei onde é. Então a pessoa não tem um trabalho. Gente, tem pessoas que mandam foto da máquina de lavar e fala: você sabe me dizer como liga? A vontade de falar uma palavra, mas não vou falar. Cara, a pessoa não consegue tirar uma foto, jogar no Google e ver a funcionalidade da máquina de lavar. Elas querem o quê? Uma babá. Carol, tá muito frio, como é que faz aqui? Porque é inverno, é frio mesmo, não tem jeito. Entende? Esses detalhes. Então, o processo de imigração vai muito além. Muito além. Eu falo pro meu cliente, Carol, quando que eu fecho um serviço com você? O quanto antes. Porque o quanto antes você fechar comigo, mais tempo você tem acesso a mim. Mais tempo você tem um grupo com relacionamento jurídico. Porque você tira suas dúvidas. Mais tempo você vai fazer mentorias. Mais tempo você vai entrar live. Mais tempo você vai se preparar. Eu tenho um cliente vindo em 2028 e já está comigo. Eu tenho um cliente que estão comigo há 3 anos. 2 anos. Eu tenho certeza que quando ele chegar, ele sabe de tudo. Porque ele tá o tempo todo. Toda vez que eu subo live, tá aqui. Toda vez que eu tô na mentoria, ele tá dentro. Toda vez que eu faço uma publicação, ele comenta. Eu gravo as carinhas. Eu já sei o cliente que vai me dar trabalho e que não vai. Agora, eu tenho um cliente que me deu trabalho o tempo todo. Chega agora, ele que pede emprego. Tu acha que eu vou dar emprego pro cliente que me deu trabalho a mentoria inteira? Que o cara não teve a capacidade de pesquisar como liga uma máquina de lavar? Como é que essa pessoa tem flexibilidade para trabalhar comigo? Porque eu já me conheço, eu sou acelerada, estressada. O dia inteiro é correria, atendendo o cliente. A pessoa vai ficar me perguntando o dia inteiro coisas para mim, para minha equipe? Não dá. Estão entendendo, gente? Estão entendendo como as coisas são além do que só um documento? Além do que só um papel? Vai além. Por isso que eu bati na tecla com vocês do empreendedorismo. Dá a oportunidade de montar o seu negócio. Hoje, se você quiser vir para Portugal, você vem para Portugal com 1.000 euros, se você quiser. É pro seu conta e risco. Carol, eu consigo? Consegue. Você vem sozinho, vem como turista, aluga um quarto e vai correr atrás do teu sonho. Ai, Carol, mas você vende assessoria? Vendo. Mas eu também sei que não pode pagar. E eu vou dizer que não pode? Claro que pode. Depende de você, do teu esforço. Como? Se eu tiver um cliente que tem 10 mil, eu também consigo atender. Como se eu tenho um cliente que tem 50 mil, eu também consigo atender. Agora, eu sei que tem gente que não tem como. E tem o sonho. E quer tentar. E vou te falar, essa pessoa é capaz de dar muito certo. Mais certo do que quem vem com muito. Porque eu sou prova disso. Então, todo esse formato que a galera fala, ai, não se ganha dinheiro. Ai, não se faz isso. Ai, não se faz aquilo. Mentira. Eu provo ao contrário. Eu provo ao contrário. Contra os meus resultados, não tem argumento. Quando alguém vier debater comigo qualquer coisa, eu falo, tá bom, me mostra teus resultados. Quantos vistos aplicados? Quantos clientes que passaram na entrevista da AM pegaram o cartão? Quantas casas entregues? Simples. Essa é a minha resposta. Quantos depoimentos tem lá no feed da pessoa? Me manda o número da licença da empresa dela. Vamos ver o capital de giro dela. Ai, porque eu vivo muito bem. Me manda teu extrato bancário. Eu quero ver quanto você tem na conta. Passa da casa do 1 milhão? Então, meu filho, não conversa comigo. Eu falo logo isso. Porque vender lorota, gente, na internet, qualquer um vende. Qualquer um vende. Escuta. Eu vi outro dia uma parada, tô mudando totalmente aqui o foco do que eu tô falando com vocês. No Brasil, um estúdio, olha que loucura, cara, que tem um formato de um jato.
Olha que loucura. A galera vai para aquilo para tirar fotos, como se ela estivesse dentro de um jato particular. Já tem empresas que alugam o jato por um dia, sem levantar voo, só dentro do como é que fala? Do andaime, não. Como é que é? Dentro do galpão lá onde eles ficam. Aí eles levam grupos de pessoas do digital para tirar foto, entrando no jato, dentro do jato. Que loucura! Que loucura! Eu morava em Dubai e falava pro pessoal, gente, eu posso andar com qualquer carro aqui, Lamborghini. Só que eu não vou fazer. Eu não vou pagar aluguel de um carro para fingir que eu tenho um carro. Quando eu comprei um carro, que foi um Audi, eu fui e postei para todo mundo. Comprei. É meu carro, tá lá no meu apartamento, fechado e o carro lá parado. É meu, tá no meu nome. Agora, alugar carro para ficar postando, aqui. Alugar carro? Pelo amor de Deus, minha filha, eu tenho 2 filhos para criar. Não tenho tempo para isso. Olha isso. Eu não tenho tempo nem para fazer cabelo. Eu tenho tempo para ficar fingindo uma coisa que eu não sou. Escutem. Quando se trata de imigração, tá lotado de gente aqui fingindo coisa que não é. Então, pode ser advogado, pode ser o papa, pode ser pastor, pode ser quem quiser. Me prova. Se você me provar, aí eu vou falar, desculpa, eu estava errada, você estava certo. Porque eu provo. Eu provo. Essa é a diferença. Então, cuidado. Espero ter ajudado vocês. Amo vocês. Tem dúvidas? Entra no grupo, chama que a gente está aqui para poder auxiliar vocês no máximo. Fechou? Que já são 11h08, já passei 8 minutos. O Instagram já me deu alerta aqui. A live vai ficar salva, tá? Amanhã eu faço de novo outra. Não sei o que eu vou fazer ainda. Mas amanhã a gente faz outra live. Beijo. Amo vocês.